Goretti, eu queria só que você falasse para a gente da importância e da disponibilidade, né, de participar de mais uma associação, porque são muitas, então é preciso uma certa dedicação para conseguir dar conta de todas, né? Sim, mas é um grande prazer, uma grande honra. Eu sou professora aposentada do Estado e me dedico constantemente a esse trabalho que eu amo, ao Museu do Sertão e a todos os moçoroenses. A cultura vale a pena, tudo vai ser melhor. E aí nos encontramos lá na Sejus, então temos mais solenidade esse mês ainda, né? Sim, com certeza. A programação intensa e todos os dirigentes das instituições culturais estão muito empolgados e Mossoró, sim, está cada vez melhor. Mossoró sempre vai dar certo. Oriunda dos Monchoróis, tribo Cariri, da tribo do Cariri, segundo Cama Cascudo, e que desbravou o sertão do Rio Grande do Norte através de Mossoró, dando um exemplo dignificante de grandeza, de estoicismo, de lutas, de pioneirismo, como é inerente, peculiar à vida e o povo e a gente de Mossoró. Esses índios representam essa bravura, esse heroísmo, esse pioneirismo que ainda hoje repercute nacionalmente através de feitos como a primeira eleitora feminina da América do Sul, como a abolição da escravatura, como a resistência ao bando de Lampião, como a libertação dos escravos antes da Lei Áurea. Esses são os sentimentos inerentes da força do moçoroense. Vou falar sobre uma dúvida. Quem caminha de Mossoró para Grossos sabe que há um pequeno trecho chamado Góis. Falo em 1995, quando tive a oportunidade de adquirir um pequeno terreno por lá, onde depois tornou-se uma salina. E claro que havia naquela época muitos moradores, aquelas casas que ficavam à beira do percurso, que era o antigo acesso de Mossoró a Grossos, era a chamada Estrada da Raiz. Então havia ali algumas casas, e que aquelas casas moravam pessoas que muitas vezes tinham muita idade. Conheci um cidadão chamado Seu Joaquim. Era Joaquim, eu não sei o nome, não tive a curiosidade de observar bem o nome, mas chamava Seu Joaquim do Góis. Era um senhor de 80 anos aproximadamente, tinha suas limitações no andar, porém muito lúcido. Dava gosto de se ouvi-lo. Sabia coisas importantes, interessantes, eu acho que sim. E lembro-me bem de uma versão que ele falava. Ele dizia que quando Souza Machado veio do Ceará para cá, estava no Vale Jaguaribe, e veio para o lado de cá, vamos dizer assim, procurou a foz do rio, porque era comum naquelas épocas, da colonização, na época do povoamento inicial, original, se procurar a foz dos rios. Não é por acaso que as grandes capitais todas estão em foz de rios. Temos Fortaleza, temos Natal, temos João Pessoa, nem se falar em Recife, se for para Belo. E assim sucessivamente. A verdade é que quando ele veio, ele buscou se orientar à foz do rio Mossoró. E o primeiro local que ele se interessou para adquirir foi onde hoje corresponde à chamada Salina Salinor. Lá existe uma abertura bem grande, uma fenda enorme, onde as águas doces corriam para o rio. E evidentemente que na época, ou melhor, no período, nos instantes, nos horários de maré alta, de 3 metros de altura de maré, a água salgada por refluxo invade aquela chamada, entre aspas, o arrombado e passa para... Hoje, inclusive, abastece uma área de salina manual, familiar, chamada Boi Morto. Então, onde Souza Machado primeiro se localizou
foi nas proximidades onde hoje corresponde a Salinó. Só que ele trazia também animais. Tinha umas vaquinhas de leite, tinha evidentemente cabrinos, talvez poucos, ovinos, e os animais de trabalho, certamente jumento, bom, os animais de trabalho. E percebeu que os animais não bebiam a água do rio. E com isso ele foi subindo em direção contrária ao mar. E terminou onde hoje é chamada Barrocas. Quando chegou nas Barrocas, ele percebeu que os animais bebiam a água do rio, porque lá era muito salobra, cá não. Deu uma margem de mais 1 quilômetro, um pouco mais, e fundou o que foi a casa dele, certamente a capelinha que hoje é a nossa Catedral de Santa Luzia. Então é uma dúvida porque ninguém escreveu sobre isso, não ouvi, nem li. E é uma história contada por ele, assim como que já tinha ouvido dos seus antepassados. Fica, evidentemente, uma lição. É de que realmente, quando iam fazer os povoados, havia ideias e havia um ideal. Não era por acaso. Eles tinham aquele ideal de quê? De que fosse homogêneo para a criação de gado, para cultivo certamente da lavoura e assim sucessivamente. Aí eu criei assim uma frase mais ou menos assim: acima das construções de pedra e cal, para os povoadores originais prevaleciam suas ideias e ideal. A associação ela é mais informal, ela permite um número maior de participantes e, além de tudo, não é a sua única instituição que você participa, né? Tem que pensar na importância de ser da Ascrim e tem que ter tempo para se dedicar a ela. É exato, a Ascrim representa para Mossoró uma enorme contribuição, porque a Ascrim ela vai reunir exatamente essa densidade de pessoas com suas contribuições, não só sobre a história de Mossoró, mas a gente tem que pensar na Ascrim como uma memória viva de Mossoró. Então é uma instituição importantíssima, para mim é uma honra, inclusive ter um trabalho sobre Mossoró, ser pesquisadora sobre Mossoró enquanto urbanista e fazer parte desse seleto grupo, né, dessa corte que faz o baluarte da cultura moçoroense. Um incentivo para que a produção, até a pessoal no caso, ela seja fortalecida, né? Exato, é um incentivo para nós, enquanto pesquisadora, escritora, continuar escrevendo, registrando a memória de Mossoró, registrando a história dessa cidade viva, dessa cidade pujante, dessa história que tem um diferencial, inclusive para as mulheres. Então é muito bem-vindo a mulher em todos os momentos da história moçoroense e realmente é um espaço de honra para mim. Terra dos Monchoróis, colonizada inicialmente por religiosos carmelitas, relicário de grandes e sagradas causas. O motim das mulheres, a abolição da escravatura, a resistência a Lampião, o primeiro voto feminino. Pegando sua fala, os tropeiros. Quando o professor Wilson era diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,
eu mostrei a ele um artigo de minha autoria intitulado Um Monumento para os Almocreves de Outrora. Eu bradei justamente pela um monumento em prol da importância desses agentes econômicos de suma importância para o desenvolvimento da capital do Oeste Potiguar. Lembro um tropeiro de nome Argemiro Liberato de Alencar, natural de Pombal, compadre de Rodolfo Fernandes, que foi um dos que avisaram. Primeiro foi Antônio Pereira, irmão do coronel Zé Pereira, e depois veio a carta citada por Raul Fernandes, justamente em Lampião, abaixo de Lampião, assalto a Mossoró, a carta de Argemiro Liberato de Alencar, de quem tenho a honra de ser sobrinho, pelo lado materno e paterno também, ambos os lados. E gostaria de lembrar, fazendo uma alusão a 100 anos de solidão, a Macondo da família Arcádia Buendia, os civilizadores. Porque, de fato, Mossoró deve bastante à Paraíba. Eu sou paraibano de Pombal. Um conterrâneo meu, de quem tenho orgulho também de ser sobrinho, de nome Jerônimo Rosado, foi quem trouxe a colonização efetiva para essa cidade, através de grandes e importantes projetos. A Estrada de Ferro, um sonho de Eurico Graff. A exploração de gesso, na maior reserva de gipsita da América Latina, gerou emprego e renda durante mais de 50 anos. Então, pessoal, são esses momentos de Mossoró que marcam indelevelmente a história, não apenas do Rio Grande do Norte, como do Nordeste. Benedito, primeiro eu queria que o senhor falasse sobre a decisão de participar da Ascrim, né, já que não é a única entidade que você participa. Quando eu recebi o convite para fazer parte da Ascrim, fiquei muito feliz e orgulhoso em fazer parte de uma instituição que não é academia, mas que é muito abrangente e que congrega bastante pessoas, não só escritores, como fotógrafos, jornalistas, poetas e literatos. Então é uma entidade diferente e é uma entidade que vai contribuir muito para a cultura regional. Porque, como você bem disse, Vasconcelos, não é uma academia, acaba como associação sendo um pouco mais informal e permite uma participação de mais pessoas também, né? E no seu caso em particular, eu imagino que isso aqui seja extremamente interessante, puxando um pouco para a sua direção no Museu do Sertão, né? Já que a associação Ascrim, ela não envolve só escritores, ela envolve também artistas, pessoas que estão ligadas diretamente à produção cultural de Mossoró. Você resumiu bem. Tudo que você falou, na realidade, faz parte do conteúdo, da filosofia, dos preceitos da Ascrim. E o Museu do Sertão se enquadra muito bem, porque o Museu do Sertão é uma entidade cultural, mas não é uma entidade literata. É uma entidade cultural mais voltada para a história, mais voltada para a sociologia, mais voltada para a antropologia do que propriamente para a literatura.